Champions League, nós te amamos. Você é o campeonato mais importante e o mais emocionante, sem dúvidas, de todo o planeta. Antes de começarmos a falarmos sobre o vídeo de hoje, peço a sua inscrição aqui embaixo, porque nós postamos vídeos praticamente todos os dias, ali por volta da hora do almoço. E também peço o seu like, porque quanto mais like, mais o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, é muito importante que você deixe seu like. Vamos começar a falar do vídeo de hoje. Rodada de Champions League. Os primeiros 4 classificados para as quartas de finais foram decididos nessa terça-feira. E para falar do primeiro jogo, falar assim bem rapidamente desse Barcelona 3, Benfica 1 no agregado 4-1. Temos que destacar Rafinha e Lamine Yamal, que sem dúvidas hoje foi o melhor da partida. Mesmo que o Rafinha tenha feito 2 dos 3 gols do Barcelona, Lamine Yamal foi o cara que realmente foi o mais diferente. A jogada do primeiro gol do Rafinha foi surreal, deixando o cara no chão. Parece que ele tentou chutar no gol, mas o chute saiu errado e saiu nos pés do Rafinha, que fez o primeiro gol do Barcelona. Logo após, o Benfica empatou com o Otamendi e o Benfica ali só precisaria de um gol para levar o jogo para os pênaltis, para a prorrogação, né? E depois para os pênaltis. Mas o controle foi total do Barcelona e Lamine Yamal fez um golaço ainda no início até do primeiro tempo, um chute colocado assim, mas que coisa bonita, um chute que fez um arco perfeito a bola, foi sem chances para o goleiro do Benfica, e depois Rafinha no contra-ataque recebeu o passe, chutou rasteiro cruzado, fazendo um belíssimo gol. Nós temos sim que falar que hoje o Rafinha é o principal concorrente à bola de ouro. Sim, o Rafinha é o maior artilheiro brasileiro de uma Champions League na história. Não teve Neymar, não teve Ronaldinho Gaúcho, não teve Ronaldo Fenômeno, não teve ninguém que jogou a Champions que fez a quantidade de gols que o Rafinha fez em uma única edição. Ah, mas você pode falar, essa fase de Primeira Liga pega um monte de time fraco, tem mais jogos, mas não é isso. A média deles de gols é surreal. E ele tem hat-trick contra a equipe do Bayern de Munique, gol de virada de 5-4 contra o Benfica, ainda na fase de Liga, já teve gol contra o Benfica no primeiro jogo das oitavas, fez 2 gols no jogo de volta, 3 gols na partida das oitavas. É assim, é surreal a Champions do Rafinha. Além de ser o artilheiro da Champions com 11 gols agora se isolando, ele também é o líder em assistências aí com outros jogadores, mas 5 assistências e 11 gols é uma Champions League assim, surreal, fantástica do Rafinha. Uma das melhores atuações, pensando na competição ao todo, que um brasileiro fez na sua história. E olha que o Barcelona está indo para suas quartas de finais e vai enfrentar o Borussia Dortmund com o Lille, então vai chegar como favorito, chances boas de ir para a semifinal, e aí pegaria o vencedor no confronto entre Inter e Bayern, que foram as 2 equipes que se classificaram hoje já nas partidas, falando de 5 horas da tarde. A Inter, que lidera o campeonato italiano, pouquíssimas derrotas na temporada, um time muito sólido, com uma ótima defesa, tomou hoje apenas seu segundo gol na Champions League, e foi um gol de pênalti do Feyenoord, e venceu de novo, venceu por 2-1, mais um 4-1 no agregado, e a Inter vem muito forte para enfrentar o rolo compressor que voltou a brilhar, o Bayern de Munique. Eu estava esperando um confronto muito equilibrado entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, mas nós tivemos um amasso do time de Munique, 5-0 no agregado. Harry Kane, assim, também muito consistente, vai ganhar o primeiro título dele na carreira, vai ganhar a Bundesliga e vai brigar muito por essa Champions também, que esse time do Company agora tem encaixado. Então nós teremos umas quartas de finais maravilhosas entre Bayern de Munique e nossa querida Inter de Milão. E agora vamos falar do que realmente importou. Que partidaça nós tivemos lá em Anfield. De um lado o Liverpool, do outro lado o PSG. Lembrando, no primeiro jogo o PSG amassou o Liverpool, 27 finalizações. O Alisson fez 9 defesas difíceis, 9 defesas. Uma das maiores atuações na história de um goleiro. E o Liverpool venceu nos acréscimos com o gol de Elliott logo após ele entrar no lugar do Salah. E o Liverpool teve apenas 2 finalizações naquele jogo. Dito isso, né? PSG, a aura de perdedor, o sentimento de que é um time pequeno, o São Caetano da Europa e tudo. Mas pela bola que jogou lá, né, lá na França, o confronto estava em aberto. Não tinha como você falar, o Liverpool já ganhou, vai jogar em casa. Sim, o Liverpool tinha apenas uma derrota em casa na temporada inteira. E assim, até hoje era o principal time do mundo. Claro, tendo alguns perrenguinhos assim,
pensando em Premier League, mas assim, disparado na liderança. Na Champions só havia perdido um jogo contra o PSV quando jogou com o time reserva na última rodada, já com a última vaga garantida, já com a primeira vaga garantida, e sim, o Liverpool foi o primeiro nessa fase de liga. E, por exemplo, o City passou muito perrengue, o Real Madrid passou perrengue, o próprio Bayern passou perrengue, e o Liverpool foi lá e foi o primeiro colocado. E aí, poxa, direto para as oitavas. O PSG tinha eliminado o Brest, né, por 10-0 no agregado. E por conta do que nós tivemos no primeiro jogo, esse segundo jogo tinha sim uma aura de um jogo muito grande. Se fosse um jogo equilibrado lá e o PSG tivesse ganho e o Liverpool tivesse ganho, acho que ficaria mais um 70-30 para o Liverpool decidir em casa. Mas mesmo assim, era uma missão muito difícil do PSG, até porque o Liverpool começou em cima. O Salah teve duas oportunidades, a primeira sem goleiro, mas que o zagueiro Nuno Mendes conseguiu tirar, o lateral Nuno Mendes conseguiu tirar, e depois ele conseguiu ali costurar e dentro da área, chutou a bola, passou muito perto da trave. Então, com 5 minutos só o Salah tinha tido duas chances claras de gols, mas adivinha, a partir dali o domínio da primeira etapa foi todo do PSG, que com 11 minutos de jogo abriu o placar em Anfield, numa bola enfiada pro Barcola. Ele chegou cruzando e a bola era pro Dembélé, só que aí o Alisson saiu do gol para pegar a bola e o Konaté deu o carrinho para cortar. Nisso o Konaté não conseguiu atingir a bola com força para mandar para escanteio e ele já tirou o Alisson do lance. Então o Dembélé ficou tipo sozinho, sem goleiro, tranquilo, só para empurrar bolas para as redes com 12 minutos de jogo. O Paris Saint-Germain estava na frente, deixando tudo igual 1-1. E a partir daí a gente viu um domínio do Paris Saint-Germain. Sim, como assim, mano? Jogando em Anfield contra o Liverpool, contra o Salah, vai ser melhor do mundo e tudo. Cara, o PSG teve várias oportunidades. O Alisson, mais uma vez, sendo importante, fazendo algumas defesas. Kvaratskhelia jogou demais, correu muito, teve boas oportunidades durante o jogo. O time muito criativo do PSG, um time com muito coração, muita alma e realmente um time, sabe? Um coletivo, não é estrelas soltas e tretadas como sempre foi o PSG dos últimos 6, 7 anos por aí. Era um PSG que realmente joga bola, que realmente tem entrosamento e companheirismo entre os seus companheiros. E o Liverpool, sim, conseguiu igualar o jogo com o tempo, pro final do primeiro tempo e pensando no segundo, e aí que começou a brilhar outra estrela, a estrela de Donnarumma. Sim, ele foi muito criticado após o primeiro jogo, porque na única bola que foi no gol, ele não conseguiu espalmar. Poderia ter defendido o chute do Elliott, mas não defendeu. E já voltaram as críticas de que ele é frangueiro, de que ele não é goleiro, de time grande. Sendo que, cara, o Donnarumma ele já foi o melhor jogador de uma Eurocopa, pegando o pênalti decisivo contra a Inglaterra, dando o título para a Itália. Assim, não é brincadeira. Ele, poxa, era titular desde novinho no Milan. E assim, pegando muito, ele é um goleiro muito alto, ele é um goleiro com muita impulsão. Claro, teve fases ruins e é incrível como a equipe do PSG tem o poder de estragar carreiras, né? Como o Messi parecia um jogador comum jogando lá, o Sérgio Ramos, o próprio Navas, que era o goleiro antes do Donnarumma, e outros grandes craques que foram para lá e tiveram suas carreiras meio que manchadas. O PSG de hoje é diferente. É outro time e o Donnarumma foi extremamente importante, com 3 defesaças ali no segundo tempo. O Liverpool foi para cima na segunda etapa, teve bola na trave que passou correndo em cima da linha e quase foi gol. Teve defesa do Donnarumma, teve chute para fora. E o PSG respondia um jogo lá e cá assim. Tudo que nós queríamos ver de uma UEFA Champions League, de um jogo como esse. Acho que o único problema foi que o jogo acabou 1-0 pro PSG e no agregado foi 1-1. 1-1, tipo, é muito mentiroso, porque eu acho que, pelo menos hoje, no primeiro jogo, as equipes entregaram para um 4-5-0 do PSG. Hoje as equipes entregaram para um 3-3, para um 4-4. Foi um jogaço de bola. Se você assistiu esse jogo ao vivo, cara, você assistiu um espetáculo de futebol, que foi esse Liverpool e PSG pela Champions. O jogo acabou empatado, a última chance ainda foi do PSG, com o Kvaratskhelia chutando
a bola passou raspando a trave do Alisson e nós fomos para a prorrogação. E é aqui que eu falo da superioridade do PSG até no jogo de Anfield, porque na prorrogação quem dominou as ações foi o Paris Saint-Germain. O Alisson teve que fazer boas intervenções e assim, a última, já no finalzinho, no segundo tempo da prorrogação, o Dembélé chutou cruzado, aberto assim no cantinho. O Alisson fez um milagre, que defesaça do Alisson. E o Alisson, que terminou essas oitavas de Champions com 16 defesas. É o maior número de defesas de um goleiro na era moderna da Champions League, apenas junto com o Neuer, contra o Real Madrid lá na Champions de 17 e 18. Então, e coincidentemente lá o Neuer também não classificou, o Real Madrid passou para a próxima fase. Mas é incrível, é surreal como o Alisson foi importante para esse Liverpool, mas certeza que críticas virão a ele porque acabou o jogo e nós fomos para as penalidades. Antes, só para falar sobre estatísticas, né, no confronto geral, foram 49 finalizações do Paris Saint-Germain contra 21 do Liverpool. Cara, é bem mais que o dobro do PSG. Olha que o Liverpool teve várias oportunidades de fazer o primeiro gol lá, que eu falei, as chances com o Salah, que inclusive, cara, o Salah ficou apagado no jogo, porque ele teve chance, ele criou, mas ele não conseguiu fazer o gol, e agora meio que ele dá uma saída da briga de melhor do mundo, porque, cara, ele tá fora da Champions. Para os jogos mais decisivos, ele não passou nem das oitavas, isso é muito relevante, é muito difícil alguém ganhar a bola de ouro sem estar pelo menos nas semifinais da Champions League. Acho que hoje a briga fica acirrada mesmo entre Rafinha e Mbappé, sendo o Rafinha acima do Mbappé, até bem acima, mas o Mbappé está numa crescente muito grande e assim, amanhã tem uma ótima oportunidade para mostrar ali que seu nome também vai estar na briga para ser o melhor jogador do mundo. Mas voltando para esse jogaço de Champions League, foram 49 finalizações a 21. Foi um amasso, praticamente 50, vamos arredondar, 50 chutes o PSG deu. Olha como esse time é outro time. É um time muito, sabe, com aquele espírito de copeiro. Você via os lances do Liverpool, até o Kvaratskhelia salvou uma bola em cima da linha, num chute do Salah, inclusive, mais uma chance do Salah. Dava pra ver os jogadores se atiravam na bola, parece que tinham muito mais vontade do que tinha aquele PSG que tinha Messi, que tinha Neymar, que tinha Mbappé, aquele PSG antes que só tinha Mbappé e Neymar, até o PSG que tinha Mbappé, que já com o Luiz Henrique a gente vai falar um pouquinho desse técnico maravilhoso, mas que chegou na semifinal do ano passado e não passou do Borussia Dortmund e era muito favorito para passar e acabou não passando, decidindo em casa. Inclusive perdeu em casa para o Borussia, mas a gente vê um projeto evoluindo do Paris Saint-Germain. E aqui você fala, né? Depois do primeiro jogo de ida, a camisa pesa, o PSG é um time muito pequeno na história da Champions League, e isso é verdade, ele é um time muito pequeno na história da Champions League, mas assim, não é só camisa que entorta a varal, senão não precisava nem entrar em campo, sabe? Então o City nunca ganharia sua primeira Champions, o Botafogo não ganharia a sua primeira Libertadores, o Fluminense não ganharia a sua primeira Libertadores. O Botafogo, para passar em Libertadores, tem que passar do tricampeão Palmeiras, do tricampeão São Paulo, do pentacampeão Peñarol e do campeão Atlético Mineiro, e ele não tendo nenhuma. Então, é óbvio que essas coisas fazem sentido, mas no geral, o que realmente importa é a bola jogada ali dentro de campo, é a qualidade do jogo e o PSG demonstra um ótimo futebol, um trio de ataque muito bom com o Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Hoje o Barcola um pouco abaixo, mas que temporada faz o Dembélé? Ele tá realmente jogando com muita vontade, com muito brilho dentro de campo, e nós fomos para as penalidades. Primeira cobrança da equipe do PSG, gol do Vitinha, depois o Salah foi lá e também fez para o Liverpool, depois Gonçalo Ramos, que entrou no último lance da partida só para bater o pênalti, e ele foi lá e converteu, deixando 2-1 para o PSG, e aí nós tivemos o primeiro erro, e o erro que vai ser muito cobrado depois, de Darwin Núñez, onde o Donnarumma fez uma grande defesa. Darwin Núñez saiu ali, estava chorando ali nas últimas cobranças. Ele já é um cara muito cobrado, que luta muito, mas o desempenho não acompanha o que ele deseja fazer. E logo na sequência o PSG fez mais um com o Dembélé, deixando 3-1, e o Chris Jones também perdeu, ou melhor, o Donnarumma pegou mais um pênalti, e aí foi o Doué, que tinha também entrado no segundo tempo,
colocou o PSG nas quartas de finais, ganhando de 4-1 nos pênaltis, onde o Donnarumma terminou como grande herói. Olha que legal isso, né? Histórias do futebol. O cara tinha acabado de ser massacrado na semana passada. O Alisson, que foi o seu goleiro rival, tinha sido endeusado. O Alisson termina o confronto sendo o goleiro com mais defesas na história da Champions moderna em um mata-mata, e você é o herói. Porque você, na hora que precisou, pegou 2 pênaltis. O Donnarumma é pegador de pênalti. É surreal o desempenho dele em pênaltis, e ele foi lá e garantiu o PSG nas quartas de finais. E aqui é importante frisar que o Kvaratskhelia jogou bem, o Dembélé jogou bem, o Vitinha jogou muito bem, o Nuno Mendes jogou muito bem, o Marquinhos jogou bem, o Donnarumma foi muito bom, mas você não olha e fala, é o time desse cara. É o time desse cara em específico. Como antes era o time do Neymar, ou o time do Mbappé, ou o time do trio e tudo. Não, esse time tem um nome que se chama Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um treinador espetacular. Ele teve um trabalho gigantesco no Barcelona. Depois teve um ótimo trabalho também na seleção espanhola. E ele chegou para esse projeto do PSG e foi assim uma cartada de muito sucesso, porque contratando o Luiz Henrique, você contrata um projeto, não é aquilo do preciso ganhar a Champions e preciso ganhar a Champions, não. É viver o processo, e com um cara que sabe fazer isso. Ele não se importa muito com a opinião dos outros, ele colocou o Mbappé no banco, ele faz o que ele acha que ele deve fazer e faz muito bem feito. Ele realmente é o coração desse time do Paris Saint-Germain. É muito por ele que o Paris Saint-Germain está nas quartas. Inclusive, ele é o principal responsável, porque é um time muito bem treinado, um time, cara, que dá a vida dentro de campo por cada bola. E, cara, o Luiz Henrique perdeu a sua filha nesse processo. Então, olha de onde esse cara tirou força para poder estar lá, para poder comemorar, vibrar, para poder ser esse cara tão importante, tão relevante, que eu acho que tem as pessoas dão um pouco mérito a ele. Tanto pelos trabalhos que ele fez, tanto pelo trabalho ótimo que ele tem feito no Paris Saint-Germain. Então, queria dar aqui os aplausos para Luiz Henrique e para esse PSG, que agora vem com muita força, está invicto ainda no campeonato francês, pode sim ser campeão invicto, é óbvio, o francês é muito fácil para o PSG, mas nunca teve um campeão invicto no campeonato francês na história, então isso realmente pesa um pouco. Olhando para o Liverpool, é uma temporada muito boa ainda do Liverpool, já tem final da Copa da Liga contra o Newcastle. Olhando para a Premier League, vai ser campeão, não tem como o Liverpool não ser campeão, tem uma vantagem gigantesca para os segundo, terceiro colocado. E também ainda tá vivo na Copa da Inglaterra, na FA Cup, e assim, pode terminar com uma tríplice coroa, só se ganhar a Premier League vai ser surreal. Então é uma temporada ótima do Liverpool, mas assim, não jogou bola comparado ao PSG, e isso tem muito mérito do PSG e do Luiz Henrique. Fica aquele gostinho muito amargo, principalmente pro Alisson, né? Que, poxa, teve um desempenho maravilhoso e aí não pegou um pênalti das 4 cobranças que teve nele, a torcida do Brasil vai lá e cobra. Ele também não pegou pênalti lá na Copa América contra o Uruguai. Não é um pegador de pênalti o Alisson, mas foi brilhante o goleiro nessas oitavas de finais. E o outro ponto muito fraco é o do Salah também, que, cara, nos 2 jogos o Salah não conseguiu ser decisivo para o Liverpool como como ele é na Premier League, onde já tem 27 gols na Premier League, onde faz gols contra os maiores times, os times mais difíceis de se jogar, e aqui realmente ele não entregou, não conseguiu fazer umas oitavas de finais decente e fica longe até agora, eu acho, da briga pela bola de ouro, que, como eu disse anteriormente, fica entre Rafinha e Mbappé, na minha opinião. Mas eu quero saber a sua opinião. O PSG agora é favorito para ganhar a Champions? Eles vão pegar nas quartas de finais o Aston Villa, então, provavelmente, né? O Aston Villa decide com o Bruges, mas ganhou fora de casa por 3-1, então provavelmente vai passar. Assim, se passou do Liverpool, não vai passar do Aston Villa? Acho difícil. E aí, possivelmente, numa semifinal, pode ser Atlético de Madrid, pode ser Real Madrid, pode ser Arsenal, assim, times muito difíceis. Temos uma Champions maravilhosa vindo aí. Hoje nós teremos o clássico de Madrid, o Derby de Madrid. Também falaremos sobre esse jogo aqui no nosso canal. E eu quero saber de você aqui nos comentários. Deixa aqui embaixo o que você achou desse PSG. Se agora é a vez do PSG, eu quero a sua opinião sobre o Luiz Henrique. E, mais uma vez, seu palpite. Meu palpite no início, como já temos no vídeo,
era o Liverpool sendo campeão e foi por água abaixo. O Liverpool não vai mais ser campeão. E o PSG vem muito forte, mas eu quero saber em que vai a sua opinião. Além disso, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, é muito importante. Se você gosta do conteúdo, manda pro seu amigo lá que gosta de futebol, que gosta de esporte. Pede para ele dar uma chance aqui pro canal para ver se ele gosta. Também tenho certeza que ele vai acabar ficando. E além disso também, nós temos o link aqui do nosso Instagram. Nos siga lá no Instagram que nós postamos Reels diários e também Shorts aqui no YouTube. Fora isso, muito obrigado pela sua audiência. Até mais, um grande abraço e tchau!